Tem uma maratona chamada Maratona dos Dolomitas, que é uma prova na Itália, nos Dolomitas também. Sim. O Herbert me desafiou a fazer essa também, mas aí... Não, eu tenho um filho para criar. Isso aí ia ser muito dolorido. Família, isso é tudo. Herbert, meu amigo, você pensou que ia ganhar fácil, né? Mas eu vim atrás de ajuda. Eu tô aqui hoje na Santico com o francês legítimo Jean-Pierre e com esse rapaz que eu acho que você conhece. Rodrigo Tadei. Um pouquinho, né? Conhece. Pois bem, eu vou sair daqui hoje PhD em Letap, ok? Rodrigo, obrigado. Imagina, obrigado por ter vindo. Jean-Pierre, uma figuraça, viu? Velhinha, uma figuraça. A primeira pergunta que eu quero fazer, hoje é um programa que vai ser totalmente voltado a mim, né? Eu saí daquela última conversa da gente ligeiramente desesperado, mas hoje eu acho que eu vou me acalmar, né? Esperamos, né? Esperamos, né? Porque agora essa é a intenção. O desafio está lançado, foi aceito, não tem como voltar atrás. Rodrigo, uma pergunta que eu tenho, e é a maior dúvida para mim, acho que para quem quer fazer o Letap pela primeira vez, como é meu caso. Qual o nível das subidas? Elas são duras porque são longas ou elas são duras porque são inclinadas ou os dois? Os dois. Nossa. Cada Letap, o Letap não é uma prova que muda todo ano, então nunca a mesma etapa. Eles sempre pegam uma etapa bem difícil do Tour de France. Então normalmente tem subidas longas, tem subidas não tão longas, tem inclinações altas em alguns trechos. Essa prova especificamente é uma prova longa, com algumas subidas não tão longas, mas com uma inclinação razoavelmente forte. Mas a somatória das subidas é o que ela que vai minando, exatamente. Porque ela é uma prova longa e é uma prova que tem altimetria. Então, exatamente, a somatória da altimetria e a distância são os dois pontos. Os primeiros dois pontos para analisar a dificuldade da prova é a distância total e a altimetria acumulada. Então, essa prova, esse ano, vai ter 169 km, quer dizer, é longa. Demais. Com 4.100 de altimetria. Então, tem provas mais difíceis, mas é uma prova que tem uma altimetria acumulada dentro de uma distância razoável. Então, ela não é uma prova fácil. É um Letap difícil, mas absolutamente viável para quem se preparar corretamente para a prova e principalmente adotar a estratégia certa na prova. Então tem várias... Que seria? Que a gente vai conversar hoje, né? Bastante sobre isso. Seria saber dosar, ter a relação certa, você ter a intensidade certa nas subidas para não passar do ponto. Então são 3 pontos chaves que você tem que dosar o ritmo da prova, principalmente no começo. Você saber o teu limite de intensidade na subida que você não deve passar, quer dizer, seja em termos de potência ou de frequência, os dois, isso é uma questão técnica de cada um, deve estar. E tem alimentação e hidratação, né? Que é super importante. Porque se você errar também, você chega no chão, dia quente, frio, tem uma variação grande de temperatura. Também isso tudo. E aquela questão de que... São muitas variáveis para você... No topo da montanha normalmente é mais frio do que... Normalmente é mais frio, tem uma variação grande. Você chega a 300, 400 metros na base e aí chega a 2.000 metros, quase 2.000 metros no topo da montanha. Então você tem 10 graus de diferença. Pelo menos, às vezes até mais. 10, 15 1 grau graus por 100 metros. E aí você tem altimetrias, desníveis altimétricos de 1.500, de 1.000, 1.200. Então você tem uma variação boa de temperatura. Mas tudo isso que dá o glamour da prova. É isso. Entendeu? Se fosse fácil, ficava em circuito. Ficava em circuito, mas não, o negócio tem que ir pro Letap. Você tem um monte de variáveis. Acho que se for fazer um paralelo, uma comparação com a corrida, o Letap
Essa é a maratona de Nova York para os corredores. É a prova mais tradicional e de nível técnico altíssimo. E a melhor experiência, por assim. Eu acho que é melhor. Eu acho que poucas provas tem, em termos de tradição, de nível técnico, dificuldade, beleza. Se talvez na Itália você tem a Maratona dos Dolomitas. Sim, essa na França você tem o L'Etape. São as provas mais importantes, tradicionais. Então não dá para falar assim, um ciclista amador, se quiser fazer uma prova realmente, se não fizer um L'Etape, ele não tem uma experiência de uma prova realmente, de um evento esportivo de grande importância, de porte. Tanto tecnicamente, o nível técnico da prova é muito alto, quanto da estrutura, da organização. Sim, é um evento. Sim. Vai falar disso. Legal. Não, Pierre, essa figuraça aqui que eu descobri que trabalha com publicidade também, entre outros. Né? Dentre mil desses em geral. Como é a relação do França? Porque a gente acompanha muito o Tour de France como puramente apaixonado no Brasil. O Brasil não tem essa tradição toda no ciclismo. Como é para um francês acompanhar o Tour de France lá? Eu acho que eu nasci ouvindo falar do Tour de France. Na época o futebol não era tão importante. Eu acho que hoje em dia o futebol também alcançou o nível do Tour de France e ultrapassou um pouco porque acontece toda semana, né? Mas há 30 anos atrás, mas não tinha tanta importância para o futebol, só se ouvia falar, só se preparava para o Tour de France, bebendo e comendo. É por isso que eu cuido disso. Faz parte. Faz parte. Mas realmente o ciclismo ainda é um esporte muito famoso na França, bastante famoso. Ele não tem o glamour do futebol porque não tem tanto dinheiro envolvido, não é glamour, porque tem muito mais dinheiro envolvido no futebol do que, então obviamente está na televisão toda semana que eu estava falando, mas o Tour de France é uma coisa muito especial. Você pedala também? Não. O único esporte que eu faço é levantamento de copo. Não sou muito desportista, ali dá para ver, não é? Mas todo francês acompanha o Tour de France. Não, impossível não acompanhar. Então pedala ou não pedala, o Tour de France faz parte da cultura. No momento das férias também, então muita gente participa, porque é o mês de julho, não é? Então está todo mundo na querendo rua, ver. tá vendo a televisão. As cidades brigam para ter uma etapa ou passar pelo Tour de France. Eu acho que é uma coisa essencial do francês. É cultural já, faz parte da cultura francesa. Essa experiência a gente tem no L'Etape, a experiência da população em volta do evento também, como tem no Tour de France, de estarem na estrada, vibrando. Tem, lógico, num porte menor, mas você tem, quando você passa na largada, na chegada e passa alguns vilarejos um pouquinho maiores, você tem o envolvimento da população, você tem a população na beira das grades, tem a população incentivando, mesmo nas subidas, nas montanhas, você tem sempre gente incentivando, num porte menor que comentava do Tour, lógico, mas você tem a mesma sensação, que a ideia é essa, né? A experiência a experiência é fazer exatamente o que o profissional faz. Então eles pegam exatamente a mesma etapa, passando nos mesmos lugares e você tem a sensação igual, a organização é a mesma, então você tem realmente a mesma sensação, o envolvimento é grande. Você conhece a região que vai... Ele estava esse ano em Annecy. Eu conheço porque eu fui diretor de uma estação de esqui perto, então para chegar em Tignes, que eu dirigia na época, 40 anos atrás, eu tinha que passar para Annecy, que é uma cidade maravilhoso. Que é uma cidade maravilhosa, com um lago, com os canais, então especialmente... Pequena Veneza. Não, Pequena Veneza, mas o que é muito bonito são as flores nessa época. No final do ano tem umas, não sei como eu não é? Umas flores com muitas cores, é muito bonito. E o lago, o lago é muito um dos lagos mais limpos da Europa. Sim, sempre foi. A água transparente, a água do degelo, dos Alpes, água, coisa maravilhosa. Uma região muito... Por isso que esse L'Etape desse ano é um L'Etape que eles dizem como um L'Etape assim, muito especial. Ele é nos Alpes, que é uma região muito bonita, e ele tem a largada em Annecy, que é uma cidade especial. Não é à toa que em 1-2 semanas acabaram as inscrições. Sim, é uma prova, esse ano é realmente uma prova especial. Então
você é um lugar bacana, você sorte. Nem tudo é sofrimento. Se for fazer uma experiência, você acertou a prova esse ano. Isso, agora é só uma pergunta, essa realmente é uma dúvida minha. Total, qual a relação indicada para se fazer o letap? Vamos falar esse específico. A relação também depende um pouco da experiência de cada um, do nível técnico de cada um. Eu vou te dar uma referência. Eu fiz o Letap Brasil de 39 e 27. Não dá. Isso não dá. O quanto eu preciso crescer? Não é que não dá. Você vai estar. Eu vou chegar destruído. Se você tem a possibilidade de fazer com uma relação mais leve, por que não? Entendeu? Mesmo que você não use toda a relação. Vamos falar um pouco aproveitando o gancho, das montanhas principais. A gente tem. Vamos dividir a prova em 3 partes, tá? Então você começa num vale, você começa dando a volta no lago, você tem um visual maravilhoso, um trecho mais plano, sempre o rolling hills, né, subida e descida, entra num vale das montanhas, e aí no quilômetro 30 você tem a primeira subida, que ela tem quase 15, por volta de 15 quilômetros, mas com a inclinação média de 6%, ela tem a inclinação menor do que as outras, tá? Então, essa é a mais longa? É a mais longa, mas é com menor inclinação, tá? Depois você tem no quilômetro 70, 68, uma subida, a pior subida de inclinação. Ela tem que em várias outras etapas não teve uma média tão alta. São 6 km a 11% de média. Isso é bem duro. Porque é média, né? Isso é bem duro. Então, assim. Olha duro nisso. Então eu indico no mínimo um compact. Tem que ter um compact 34 e atrás no mínimo 28. Se puder 30, 32, aí depende também do atleta, da bicicleta, às vezes você não consegue, mas pelo menos um 34, 28 que é um compact com uma relação grande atrás que é fácil colocar. Você não tem nenhum problema, você tem uma relação ok para fazer. Menos do que isso, eu acho que você vai estar sofrendo desnecessariamente. Você vai fazer, você faz, mas você pode tirar mais a perna. Lógico. Uma subida dura. Então, falando uma subida bem inclinada, no quilômetro 70, você está menos da metade da prova. E ainda é o que tem um outro desafio uma semana depois. Exatamente, né? Tem que chegar vivo. Você tem que chegar vivo. Mas você não vai ter mais 2 montanhas depois. Então o acúmulo das montanhas que destrói o que cara, mina. né? Então normalmente a pessoa passa a primeira montanha, passa a segunda, você está fresco ainda com 70 km. Então você consegue subir com uma relação pesada. Só que você vai pagar a conta depois. Sim. Lá pra frente. E aí continuando, depois você tem no quilômetro 130 uma subida de 9 km a 9%. Não é fácil. Tranquilo. De média. E aí no final, no 144, 8,5 a 7,5 km a 8,5%. Então você tem. Não é fácil também. É uma média bem razoável. 8,5% é um Alpe d'Huez, a gente fala por cento, mas ela deve bater de 10, máxima 10, 11, um picozinho. Mas 8 de média já não é fácil, 9 de média não é fácil. E você vê aquela de 11 antes. Essa de 11, qual a tendência máxima dela? Deve bater os 20. Não se chega a 20, mas só 15, 16, talvez um trechinho, um outro. Até com automóvel é difícil 15. É difícil. Então, essa prova, esse ano especificamente, é importante ter relação. Minha esposa começou a pedalar também, né? Eu fui pro Letap Brasil com ela. Ela passou 5 horas tomando sol na testa, lá me esperando. Quando eu voltei, ela tava sorriso de orelha a orelha. Eu adorei isso aqui, eu quero comprar bicicleta, eu quero pedalar também. Eu falei, só queimou seu juízo, meu, porque pra você passar 5 horas me esperando e ainda gostar. Em Cunha? Em Cunha. Ele comprou uma bicicleta, tá pedalando também. A Elfa agora tá lá. É por isso que eu tô em Maringá, né? O baiano vai se perder em Maringá, meu amor. Não dá pra entender muito. Dorme pouco. Dorme pouco, trabalha muito, né? Só mulher pra fazer isso, rapaz. Um cidadão não tem jeito não. O que representa para um francês, para o povo francês, ter um francês campeão do Tour de França? Bom, mas
todos os países são um pouco nacionalistas demais para mim, não é tão importante sobre isso. Mas eu acho que até a gente se dividiu um pouco. Porque quando diz há tantos anos que não tem um costumou não ter, né? Costumou não ter. Você teve o americano que descobrindo depois por que é campeão, não é? Aquele que não se pode falar o nome. Mas daí são 15 anos praticamente sem aparecer um francês. Então ele esqueceu. Ninguém é louco, não é? Se chorar sempre não dá, não é? Então eu esqueci um pouco. Então não acho que hoje não é tão importante. Eu acho que obviamente sim. Esse rapaz, o ano passado, como ele teve bons momentos, ele foi até o maior jogo num dado momento. Então, isso você empolgou um pouco, com qualquer povo, quando eu ganhei o teu país. Eu não sei porquê, porque para mim, não sou eu que estou pedalando, não sou eu que está atrás do balão, não sei porquê, tão importante a minha equipe ser a melhor. Importante é eu ser em boa forma, mas tudo bem. Eu acho que é importante o que vocês fazem. Pedalar para ter uma melhor forma, para gostar de alguma coisa, isso que é importante, não é olhar outro fazer. Deu para aprender um pouquinho. O Herbert com certeza vai ficar um pouco assustado aqui, porque aposta é aposta, né? Eu tô indo eu tô apostando em você. Aí, toma! É time Bahia. Eu trouxe aqui, ó. Mas eu tô apostando em você, mas você vai ter que se preparar bastante. Você percebeu, né? Que não é 40 km por dia que vai resolver. Eu trouxe aqui um brinde. Eu só tenho vantagem na hora de dormir. Ó, tem uma camiseta da Special Drip, que vai te incentivar no treino. Um chamois, que você vai precisar aqui do nosso parceiro aqui da Pink Chicks. Tá? Que você vai usar bastante. Valeu, eu vou precisar porque. Mas não ria não, Herbert. Não ria não. Eu vou chegar lá, você vai ver. Preparado, deixa eu ver o que fiz aqui. Preparado. Me assustei um pouco hoje, mas. Só treinar direitinho, que não tem problema. Agora, o segredo é planejamento com a ginga, né? Exatamente. Aí é o melhor. A ginga do dia a dia. A ginga do dia a dia. Poxa. Dá vontade de pedalar, não? Não. É melhor assistir. A culpa dele, né? Se ele falasse que era legal. Não, mas você vê a diferença de dá pra ser no tempo. As duas pontas importantes. Se a gente não se alimentar bem, a gente não vai conseguir pedalar. Exatamente. Isso é verdade. E se eu não pedalar, eu não vou conseguir comer 3 croissants de chocolate, que eu adoro. Mas mesmo sem pedalar, não como. Aproveitando esse tema alimentação, é melhor tomar o vinho tinto antes ou depois da prova? Vamos lá. Isso não se diz. Toma antes para pegar coragem ou toma depois para comemorar? Com moderação.